Mais uma vez, o professor Roberto Tavares. Nós vamos dar início aí à recuperação do terceiro bimestre. Eu vou estar demonstrando aqui para vocês na própria apostila, né, do sétimo ano. Então, o que foi trabalhado com vocês aí, né? Então, tá aqui, ó. É só uma observação, pessoal. Não tá com a apostila, não tem problema. É só assistir ao vídeo. Vocês podem estar vendo e revendo quantas vezes vocês quiserem. Está aqui. Tem uma aula também que eu tratei só sobre essa apostila com vocês, igual no caso aqui, a apostila terceiro bimestre, volume 2, a partir da página 20. Foram tratados os seguintes temas, ó. Do período mercantilista ao mundo globalizado, transformações no tempo e espaço. Depois nós vamos ter contextualizando mercantilismo, capitalismo e fluxos internacionais. Desculpa, pessoal. Esse tempo seco. Terceira atividade, problematizando os processos de globalização. Organizando ideias e retomando conceitos. Eu só não trabalhei com vocês a atividade 6, a autoavaliação aqui, tá? Depois tem a situação de aprendizagem 2, redes de transportes e comunicação no território brasileiro. Não tive tempo de terminar essa atividade aqui com vocês, que aqui já acaba se encerrando a atividade de geografia. Pessoal, só um momento que eu vou dar uma pausa aqui, pegar um pouco de água, só um momento. Desculpa, vamos retomar aqui. Então, quem quiser ver com mais detalhes aí, não tiver com a apostila, é só entrar aqui no site da EFAP, educacão.sp.gov.br. Aqui vai estar todas as apostilas. Eu estou trabalhando aqui, ó, com vocês aqui, a volume 3, que está aqui, ó. Volume 2, volume 3 aqui embaixo, tá vendo? Que é o caderno do aluno. Essa daqui, ó, no caso. Sétimo ano, volume 3, que é a segunda apostila, tá? Bom, vamos lá. Coloquei aqui em PowerPoint para vocês, para a gente poder estar trabalhando aqui. Um detalhe importante, essa recuperação é para quem não entregou nenhuma atividade, ficou abaixo do esperado, tá? O plano de educação, ele proporciona essa recuperação de conteúdos para que possa auxiliar vocês. Então vamos lá, recuperação de geografia. Então a gente vai estar falando do período mercantilista ao mundo globalizado, transformações no tempo e espaço, contextualizando o que é o mercantilismo. Vocês já viram, já expliquei para vocês, né? E essa transição para o capitalismo que nós vivemos hoje. O que é o capital, na verdade, né? E suas políticas. E os fluxos internacionais, que é a questão de trocas, né? De aquilo que eu já falei para vocês, de exportação, importação, superávit, déficit, enfim. E problematizando o processo da globalização. Nós temos pequenos benefícios e grandes malefícios. Pequenos benefícios para quem é rico fica mais rico, e para quem é pobre fica ainda cada vez mais pobre ainda. Vamos lá. Então, esse mapa aqui que eu peguei aqui do período medieval aí, vou relatar um pouquinho sobre isso. Vocês podem ver que tem batalhas, um mapa antigo, né? E aqui demonstra muitas situações importantíssimas, né? Que tem imagem que vale mais do que palavras, né? Por que está tendo conflito? Esses conflitos estão existindo por causa dos interesses. É a questão da expansão do domínio dos europeus, né, sobre suas colônias e cada vez mais conquistando outros territórios, e a sua expansão comercial também. Então o mercantilismo ele ganha força a partir do ano de 1430, né, que no ano de 1449 é descoberto a América. Depois de 51 anos depois, no ano de 1500, o Brasil é descoberto aqui na América do Sul. Né? Nós já discutimos sobre isso, né? Então, o que as caravelas trouxeram de benefícios, né? Elas foram para locais mais longe, e além disso também, ela tinha
a situação de navegar mais rápido, trazer mais produtos, né? Enfim, foi a tecnologia que se teve no período. Então você tem que entender que se fala, essa questão do mercantilismo é o mercado, pessoal, é a questão de expansão de mercado, não o mercado, não é aquela questão de ir ao supermercado, mas lembre-se que o que tem dentro de um supermercado, né? Então, só para poder simplificar, sempre que se falar de mercantilismo, nós estamos falando de mercadorias, de todos os tipos. Né? Então, como é que era no ano de 1500? Nós vamos falar um pouquinho dessa transição hoje. Eu vou tentar ser bem breve com vocês nesse aspecto, tá bom? Então, deu para refletir aqui que tudo isso teve guerras, conflitos, questão de conquistas aí, né, de mercados aí, né? Bom, vamos lá. Eu já havia falado para vocês também dentro desse conteúdo sobre Léo Huberman. Tá aqui, a história da riqueza do homem. Vamos reprisar rapidamente aqui, vamos fazer uma reprise aqui, né? Então, Léo Huberman, ele fala como a sociedade começa a criar riqueza. Por quê? Porque na época de Cristo, os comerciantes não podiam ter lucro, não podiam emprestar dinheiro. E como o comércio ia se expandir? Como depois de algum tempo, logicamente, viria a indústria, né? Como isso iria se expandir? Hoje é uma situação simples, você pode ir lá pegar um empréstimo no banco, né? Ou até mesmo de algum amigo, enfim, que pode estar dando uma força, mas naquela época a igreja informava que era pecado ter lucro, era pecado emprestar dinheiro. Né? Aí, na leitura que eu fiz aí do livro, resumidamente para vocês, ele vai relatando como é que essas situações vão mudando. E principalmente no período mercantilista, né, que é o período das grandes expansões, porque o comerciante, ele sai da sua cidade, vai para outras cidades, outros estados e para outros países, né? E como a Igreja Católica era uma religião predominante naquela época, ela que ditava as regras, né? E como é que era você convencer os bispos, os cardeais, que não era pecado emprestar dinheiro, que você poderia ter lucro, né? Eu vou resumir para vocês, tá? Então, nessa situação, esses comerciantes começam a ficar muito ricos. Eles começam a, vamos dizer assim, a colaborar com a igreja. De que forma? Reformando igrejas, construindo igrejas, comprando terrenos, né? Então, dessa forma, chega um momento que a Igreja Católica ela se manifesta falando que não era mais pecado emprestar dinheiro, tá? E, ao mesmo tempo, você poderia estar fazendo empréstimo, que até então antes era um pecado. Então, isso deixa de ser um pecado, e com isso, os comerciantes começam a ter aquele chamado que é o boom, aquela questão da expansão dessa área aí, né, do setor bancário, que é a questão do empréstimo, né? Emprestar para o comerciante, emprestar para o consumidor, que até então era um pecado. Isso aqui é uma das várias situações que é relatado por Léo Huberman na questão da história da riqueza do homem, como a sociedade ela começa a criar a sua riqueza. Lógico que isso já faz muito tempo, né? Mas é bom estar frisando isso para vocês, que nós estamos nessa transição de como é o capitalismo, porque como era o período mercantilista, eram os reis e rainhas que mandavam em seus territórios. O capitalismo, ele muda isso completamente, começa a ter a influência dos comerciantes, no mundo atual dos empresários, do setor da indústria, de vários setores, com o setor político. Então não tem mais aquela questão da monarquia, mas sim a questão de muitos países terem adotado a democracia, a questão que por onde a maioria vence, né, na questão de votos, né? Igual no caso do Brasil, nós temos uma república, que é a República Federativa do Brasil, que é uma democracia, que por onde nós temos um presidente que é eleito pelo povo, né? Nós vamos ter senadores, nós vamos ter um parlamento, enfim, vamos ter governadores, enfim, toda essa estrutura que a democracia proporciona. Tá? Então lembre-se dessa situação principal do Léo Huberman, né? Que antes era pecado emprestar dinheiro, depois esses comerciantes conseguem convencer a igreja a retirar isso, né? Essa ideia, né? E que não havia nenhum problema em emprestar dinheiro, né? Que não existia nada de pecado. Bom, vamos lá. A questão de Adam Smith. Adam Smith, até hoje, a sua ideia prevalece. Eu estou com o livro aqui, eu vou fazer uma pequena leitura e discutir um pouco com vocês sobre isso. Tá aqui, ó. No livro, que é Os Economistas, né? Uma série da editora Nova Cultura, né? Aqui na página 9, aí tem 2, ó, A Riqueza das Nações.
A importância da grande obra econômica de Adam Smith é usualmente definida pelos efeitos de sua influência como, alternativamente, o marco de início do enfoque científico dos fenômenos econômicos ou a Bíblia da irresistível vaga livre cambista do século XIX. Embora ambas as definições sejam apropriadas, é interessante que, preliminarmente, a discussão desses aspectos metodológicos, a política da riqueza das nações, seja apresentado um roteiro de seus principais aspectos teóricos e normativos, de modo a fornecer ao leitor uma visão integrada do conjunto de suas proposições analíticas, nas quais a obra deriva sua característica adicional de fonte dos paradigmas teóricos sobre os quais foi construída a economia política clássica. Então aqui foi um fundamento importantíssimo que Adam Smith coloca, que Adam Smith fala o seguinte, resumidamente, que nós não precisamos dos governantes e que os comerciantes, que os empresários de vários setores podem se autorregulamentar sem a presença do governo, de um presidente, de um governo de estado, de uma prefeitura, né? Que não existe essa fiscalização, que não há essa necessidade. Ele fala que é a mão que tem o olho que tudo vê. E a gente sabe que hoje, na atualidade, isso é um desastre total. Mas o capitalismo, ele é uma metamorfose, ele acaba se tendo uma grande mutação ao seu favor, ao contrário da ideia socialista, como nós já discutimos, mas o tema não é esse, nós estamos verificando essa questão do mercantilismo ao capitalismo, né? Então Adam Smith, ele é um dos prepulsores dessa ideia que nós temos hoje, dessa questão do capitalismo, do livre comércio, né? Mas que também tem os seus prós e contras. Mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui, só para vocês terem uma ideia do que nós estamos discutindo, né? Que é essa transição. Aqui, próximo slide. Olha só, turma, antes da descoberta das novas terras, que seria no caso do continente americano e tantos outros depois da descoberta da América, né, essas regras, essa questão da economia, tudo é movido a dinheiro, nada é de graça, ninguém vai fazer nada de graça, né? Tem um autor que ele tem um livro com o título O Mito do Governo Grátis. Isso não existe, né? Tudo é cobrado. Até no momento quando você vem a faltar, o custo que você tem com o velório, as taxas administrativas, o Estado está em tudo, galera. Mas aqui a gente está falando da questão dessa transformação do comércio mundial. Então eu citei para vocês a questão de Léo Huberman, que é mesmo até antes, ele faz algumas citações até mesmo antes de Cristo e depois de Cristo. Estou citando aqui para vocês a questão do Adam Smith. E esse mapa dos fluxos internacionais, o que é esse mapa? Essa questão dos fluxos internacionais, dos negócios, de compra, venda de produtos, né? Olha a intensidade, o mundo todo está conectado, galera. O mundo todo está aqui. Inclusive na Antártida, né, nós temos alguns acordos internacionais que o Brasil participa, né, que se tem como prerrogativa que você tem que ter base de estudos científicos lá na Antártida, que depois de um período isso vai se tornar um território, como no caso do Brasil vai haver uma extensão maior do território brasileiro e de outros países que aderiram a esse acordo. Mas olha a intensidade aqui do fluxo, principalmente do continente europeu e da América do Norte, que está os Estados Unidos, México e Canadá, mas com foco principalmente nos Estados Unidos da América. Olha como se tornou essa questão que o capitalismo proporcionou, mas sempre lembrando, sempre há benefícios e malefícios, né? Então, para que vocês possam entender essa história, porque se vocês não compreenderem todo esse fenômeno que foi trabalhado nesse bimestre, vocês não vão compreender o quarto bimestre. Então, o que eu vou estar pedindo aqui para vocês prestarem bem atenção no que eu estou dizendo, na leitura que eu estou fazendo. Quem tiver essa disponibilidade pode rever o vídeo que eu passei para vocês semana passada. E além disso, né, logicamente está com a sua apostila. E lembrem-se, sempre fazer pesquisa na internet, tá? Sempre, sempre. Só não evitem consultar o Wikipedia, porque não é uma fonte segura. Qualquer pessoa pode fazer alterações. Então, isso aqui acaba finalizando que o professor está tentando dizer o que era o antes, o que foi durante e o que é hoje, o que vai ser no futuro. Bom, falando nesse aspecto, né, a gente falou algumas situações de evoluções, né, mas ao mesmo tempo, como qualquer sociedade, nós temos
desigualdades sociais e econômicas, né? Como tá aqui, tá globalization, o que significa globalização? Isso, a globalização, que vem do espanhol, né? Então, do outro lado do muro, a gente está vendo aí o símbolo do McDonald's. Nós temos uma cidade ao fundo, né? E um muro dividindo, um lado com a bandeira americana, e tá aqui, ó, e manteiga a distância, então mantenha a distância. Então, o que acontece? É o que o capitalismo proporciona. O capitalismo, como já foi dito no início desse tema de recuperação para vocês, ele beneficia poucas pessoas que ficam mais ricas, e essas pessoas ricas vão tentando, de alguma certa forma, se proteger e excluir as pessoas que não participam desse processo, de se tornar rico, porque essa riqueza é gerada com a mão de obra dos seus pais, com a mente de qualquer cidadão que é da classe trabalhadora ou pobres, que nós consumimos o produto dessas pessoas, ou dessas grandes empresas multinacionais e transnacionais. A gente vê do lado mexicano aqui a pessoa com chapéu aí do México representando, né, a questão da imigração, turma. Porque a globalização, como diz o grande geógrafo Milton Santos, é ela que provoca toda essa questão das pessoas quererem ir morar nesses países desenvolvidos. Eles não permitem que os países subdesenvolvidos se desenvolvam de uma forma adequada e que melhore a qualidade de vida do seu cidadão. E essas pessoas que moram nesses países subdesenvolvidos, elas têm o sonho de morar em algum país desenvolvido, que geralmente as pessoas acabam indo para os países europeus mais desenvolvidos e principalmente para os Estados Unidos da América. Mas tem várias situações negativas e poucas positivas. Logicamente que hoje, atualmente, para você ter $1, sem ser o dólar comercial, mas se você for comprar um dólar turismo na casa de câmbio, você vai pagar aproximadamente R$6. Então vamos imaginar o seguinte: se você ganha $1.000 nos Estados Unidos, né, livre, pagando o seu aluguel, pagando todas as suas contas, se você conseguir economizar, que é muito difícil também, né, você tem R$6.000 na mão, são 6 vezes mais. Né? Lembrando que nos Estados Unidos também tem problemas com questões sociais, nós estamos vendo as situações que estão ocorrendo com as etnias negras, né? As pessoas estão sendo mortas pelo fato de serem de etnia negras, isso é inaceitável. Os Estados Unidos da América, até o presente momento, indica que não conseguiu resolver essa situação, apesar de ser um país desenvolvido. Os conflitos que ocorrem também nos países europeus, como no caso da França, né, que tem os subúrbios onde ficam a classe trabalhadora e os pobres. Então, galera, as pessoas que vão para esses países também sofrem a questão, por muitas vezes, que quando você vai como turista, você está indo para deixar dinheiro. Agora, quando você vai para trabalhar para poder ter dinheiro, ou euro, ou dólar, eles falam que você tira o emprego de um americano, de um francês, que você trabalha pela metade do valor da hora de trabalho, que lá a legislação trabalhista é totalmente diferente, além de você ser um imigrante ilegal, que é a maioria das vezes, que acaba ocorrendo nessa situação. Tá? Então é isso, tá vendo aqui, ó? Agora falar um pouquinho sobre as multinacionais e transnacionais. Então nós temos aqui o McDonald's, a General Electric, a Nescafé, que é da Nestlé, a Pepsi, a Intel, que é de informática, a Gillette, a Coca-Cola, a Marlboro Cigarros, a Samsung, a Microsoft, o Walt Disney, o Citibank, Nokia, HP, BMW, Dell, enfim. São grandes empresas que elas estão em vários lugares do mundo. O que isso significa, pessoal? Poucas empresas movimentam trilhões de dólares ou de euros, e são elas que vão ditar as regras do mundo econômico. Onde vai ser aplicado, qual a quantidade, na onde que não vai ser aplicado esses recursos, né? E é uma situação que é preocupante, que isso atinge a todo cidadão, quando um governante não consegue administrar essas situações e auxiliar o seu cidadão. Né? Daí sempre lembrando que estou falando dos impactos que se tem desde o período do mercantilismo ao capitalismo. Né? E por fim, olha o que o capitalismo acaba causando, essa transição, porque sempre existiu a fome, galera. Tem um geógrafo, o Yves Lacoste, que ele fala pra gente em vários livros, que teve um que eu não vou me lembrar agora qual o título, mas ele fala que para o mundo contemporâneo,
para a maioria dos políticos, tem que existir a fome, porque é a fome que vai conseguir que essas pessoas cheguem no poder, né, de um estado, como ser um presidente da república, ser um governador de estado, né. Para essas pessoas, a fome não é um problema, é uma solução para eles conseguirem chegar ao poder. Por exemplo, o Brasil é o maior produtor de alimentos do planeta Terra. E, ao mesmo tempo, milhões de brasileiros não têm o que comer no seu dia a dia, no seu café da manhã, do seu almoço, no seu horário de janta, né? São milhões de brasileiros. Agora, você imagina no continente africano, que é um dos países mais ricos, um território mais rico do mundo em petróleo, ouro e tantos outros recursos naturais. E olha o que é provocado aí. Essa foto, ela é marcante, ela é realista, ela não é uma ficção. E, infelizmente, nós temos que trabalhar com a verdade, o que a globalização ela traz. Ela traz o malefício da miséria, da fome, da desigualdade. Tá? Que essa transição ela não conseguiu resolver desse período medieval até o mundo contemporâneo. E, por fim, nós temos a questão de algumas situações, de alguns exemplos, tá? Essa foto é de Dubai, nos Emirados Árabes, tá? É um país que se desenvolveu de uma forma extraordinária. Essa região era um deserto há 30, 40 anos atrás. Hoje é um dos pontos turísticos mais badalados do mundo. Logicamente que houve uma injeção de recursos americanos aí após a Segunda Guerra Mundial. Eles tiveram em um momento essa visão com os Emirados Árabes, porque os Estados Unidos da América têm grandes complicações diplomáticas com os países árabes, né? E você conseguir um aliado forte como esse e desenvolver o capitalismo dessa forma, mas lembrando que lá também tem pobreza, tem a classe trabalhadora, só que como em qualquer outro país, não é demonstrado, mas nós temos alguns exemplos que tem que ser visto, essa questão da arquitetura da cidade, o sheik que seria o presidente, né, que na verdade é um monarca, que toma todas as decisões dos Emirados Árabes, ele sabe que em um momento, a riqueza que é produzida hoje, que o Emirados Árabes é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, o petróleo vai acabar, o petróleo é algo finito. Então ele teve uma ideia de reorganizar a cidade e ao mesmo tempo proporcionar o turismo, porque o turismo traz recurso. E Dubai é prova disso, né? Que hoje a sua economia não está somente voltada, logicamente que grande parte vem do petróleo, mas outra parte da questão do turismo. Quem não conhece Dubai hoje no mundo? Aquela questão de riqueza, requinte, né? E do bom e do melhor. E lembrando, nós estamos falando de uma área de um deserto. Olha só, tem piscinas não, tem lagos, tem uma área verde. Pessoal, aqui chega a fazer até 50 graus Celsius. Então nós sabemos que o capitalismo vai aonde interessa. Igual aqui houve um interesse da parte dos americanos, nós sabemos que os Estados Unidos da América atualmente é um país que manda no mundo e tem uma grande influência no mundo, é um imperialista. Opa, deixa eu voltar aqui no último. Então vamos lá, após essa revisão de conteúdos que a recuperação proporcionou, faça um resumo sobre os temas tratados com suas palavras. Então galera, eu quero que vocês falem para mim o que vocês entenderam sobre esse tema que foi tratado. Então as palavras-chave são mercantilismo, capitalismo, períodos de transição para o capitalismo, a questão da riqueza e também da miséria que foi proporcionado. Então explique com as suas palavras com no mínimo 3 parágrafos. Eu vou estar encerrando por aqui, qualquer dúvida ou esclarecimento estou à disposição. Até mais, galera!